Muito bem, boa noite, boa madrugada, bom dia, boa tarde, onde quer que você esteja, seja muito bem-vindo ao nosso programa Gestão Simplificada. A gente vai conversar hoje sobre vendas e atendimento. Então, a gente já começa aqui a conversar justamente sobre esses temas que fazem sentido hoje pararmos para analisar. 2020 nos ensinou muita coisa e ainda está a deixar para 2021 boas lições, aprendizados e, com certeza, muita capacidade de mudar nosso pensamento e ação será requisitado para quem quiser ter sucesso em 2021. Então, atendimento e vendas em 2021. Hoje, quem vai levar aí os 8 tópicos vai ser a Andrea, que está lá na Itália. Bem-vinda, Andrea. Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está escutando a gente. E hoje a gente realmente vai falar desse assunto que mudou tão rápido. O ano passado foi um ano de grandes mudanças, um ano que a gente teve um grande aprendizado e que reflete no setor de atendimento e vendas. E é sobre isso que a gente vai conversar com vocês hoje. Perfeito, Andréa. Vamos a isso. Junto conosco também já teremos a Caroline Jucá e também teremos a Vanessa Bravo, que agora vai com a gente o ano todo, trazendo todas as suas colocações que são pertinentes a quem quer ter sucesso na área da transformação digital. Inclusive, eu já adianto aqui que no próximo mês de fevereiro é Vanessa que vem trazer para a gente este conteúdo maravilhoso e o que podemos observar em 2021, e não é mais uma tendência. Existem coisas que numa conversa com a Vanessa, que ela já nos trouxe, que são pendências da área digital dentro de uma organização, né? E uma das primeiras coisas é a alteração da cabeça da turma, né? Os bloqueios, as limitações. Mas disso a gente vai conversar mais lá em fevereiro, né, Vanessa? Oi, então, sim senhora, olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Sim, esses temas só serão debatidos em setembro não, em fevereiro. E bom ano a todos e espero que seja um 2020 cheio de energia e com muita aprendizagem e vamos a isso aí, Andreia, força. Vamos a isso aí. Eu inicio trazendo uma perspectiva justamente das 3 áreas mais alteradas em 2020 para 2021. Primeira área, e aí antes de iniciar esses 3 que estão ali, eu quero desejar muita saúde para quem está nos assistindo, os familiares e os amigos de vocês também. Sem saúde a gente não vai conseguir nada, graças a Deus, não só aqui na Europa, mas também já no Brasil, já a vacina tem planos de serem implementadas. Hoje eu fiquei sabendo que lá em Manaus, na minha cidade, na cidade de Natal, em Manaus, Amazonas, a partir do dia 20 agora já começa a iniciação da vacina. Então, basicamente, vai voltar ao normal? Podemos ir às lojas, podemos voltar a consumir, podemos voltar a nos abraçar, podemos voltar. Eu acho que muita coisa vai ser diferente e tem a ver com o comportamento humano, tem a ver com as precauções. Não é porque nós estamos vacinados que a gente vai... tem já uma nova variante disso tudo aí. Então, um dos comportamentos que nós já alertamos aqui é o distanciamento e é também o uso da máscara em ambientes públicos. Isso eu acredito que não vai se alterar. Tá? Um dos reflexos positivos do uso da máscara é também a possibilidade de diminuir bastante a transmissão de doenças, ou até mesmo de doenças, digamos assim, respiratórias. Isso diminuiu muito aqui na Europa, acredito que no mundo todo houve uma baixa, por quê? Pelo uso da máscara. Voltando agora ao quesito, o que o Covid, e a gente vai proteger isso aí, nós temos 3 áreas que foram muito afetadas este mês. Né? Este mês não, desculpa, durante esse ano aí,
que foram as áreas da segurança, as áreas... ok. Mariana, bem-vinda, Mariana. Bem-vinda. Nessas 3 áreas aqui, a segurança, a questão digital. Então, quem quer ter sucesso hoje, de uma forma ou outra, pode ter sucesso somente na área, continuando a atender os seus clientes fisicamente? Sim, escolha este caminho. Posso atender o cliente somente no universo digital? Escolha este caminho. O que eu quero dizer com isso? Porque a escolha de cada um deles vai trazer consequências. O universo está nos empurrando para uma combinação física e digital sem precedentes. A instalação e a transformação digital, seja dos setores organizacionais ou do relacionamento com o cliente, é majoritário hoje colocar isto na mesa, tomada de decisões urgentes. Agora, presta muito bem atenção. Tem coisas que não tem como eu não fazer presencial. E tem coisas que eu começo a dar liberdade do cliente se relacionar, conhecer e conversar à distância. Tem pessoas que conseguem aprender a usar, a manipular um produto à distância. Então, eu acho que é imprescindível o papel do vendedor atual de passar não a vender, não a demonstrar, mas sim a ensinar o cliente a usar. Muitas pessoas têm dúvidas hoje, não na característica do produto, não nos seus atributos ou no preço, não. As pessoas estão com dúvida hoje em comprar errado pelo fato de não saberem usar corretamente o produto. Não é que nós já tenhamos superados o chegar errado o produto em casa, mas já foi superado na questão da logística certas inseguranças de que o produto que eu estou comprando não vai chegar a tempo, de que o produto que vai chegar será danificado, será com problema. Isso ainda existe? Existe, mas minimizou bastante em relação a anos anteriores. Então, a logística é também algo que foi impactado de forma drástica, para positivo, porque é exigido deste setor uma capacidade de entrega antecipada, visualizar a qualidade do transporte para garantir que o produto chegue no tempo certo, com ainda a possibilidade de uso. Qual é o papel do vendedor nisso? O papel do vendedor nisto é ensinar o cliente a usar as coisas. Desde quando tirar da caixa até a manutenção para o melhor uso deste produto que ele está aí comprando. Ok? Então, primeira dica aí que eu estou trazendo de forma global é segurança. Continuaremos utilizando máscara e distanciamento. Digital. Para ter sucesso, o vendedor e a organização saber trabalhar nos 2 universos, físico e digital, e a logística, capacidade da entrega, capacidade de chegar até o cliente o produto correto. Ok? Então, foram as 3 áreas mais impactadas nesse período. Avançando aqui, nós temos uma visão importantíssima que nós temos que ter em mente. Comunicação. Gente, no universo digital, a palavra é universo. Olha a quantidade de redes sociais que existem. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é conhecer teu público-alvo e saber como ele se comunica e como ele interage com aquilo que você vende e oferece. Porque pode ter teu cliente, e antigamente falávamos disso, do Omnichannel, estar em todos os cantos. Eu acho que agora é determinar mais precisamente, uma precisão cirúrgica mesmo, bem no ponto, qual é a rede social que responde para mim. Qual é a rede social que o meu cliente está? E eu vou adequar o conteúdo ao formato, ao canal e a esta rede social. Ali tem um dos ícones, tem o e-mail e newsletter. Então, ainda tem cliente, sim, que quer e-mail. Tem outros que já não quer e-mail. Deixa que eu vou lá no LinkedIn, vou olhar mais teu perfil profissional, mais quem você é.
E tem gente que não quer saber de ficar olhando e-mail, quer só comunicação via WhatsApp. Tem gente que não quer WhatsApp, quer só ficar vendo as imagens, as fotos e toma decisões baseado nisto, baseado no que ele está vendo, no que ele está percebendo, naquilo que ele está entendendo, depende do canal. Então, observem para vocês não gastarem o seu tempo fazendo filmagens e explicações, demonstrações de produtos no canal errado. Localizem qual é o canal que o teu cliente reage melhor e vai para ele. Entende o mecanismo disto e passa a comunicar. Se você é B2B, tem uma tendência maior para o LinkedIn. Se você é um produto que precisa de uma atualização constante para o teu cliente, se você vende softwares, por exemplo, eu acho que um newsletter, um e-mail com a comunicação vale mais a pena. Então, uma dica é localizar o que você vende com a dinâmica que exige a rede social, ok? Então, essa é a dica para o ajuste e o uso dessa rede social aí a favor do seu cliente, saber te encontrar e saber apreciar e entender o que você vende. Então, partindo para frente, Andréa, é com você. Você só me avisa quando eu preciso alterar aqui a telinha, mas vamos ao que nós temos de melhor, que é o nosso bate-papo de hoje, os passos, ou digamos, o processo completo de um profissional de vendas e atendimento, como é que ele hoje deve passar a pensar e agir para atender melhor seus novos clientes e seus clientes atuais. Como a gente estava conversando, foi um ano de grandes mudanças e tudo aquilo que a gente entendia como atendimento, a gente teve que transformar, né? Porém, se preparar para essas mudanças faz parte do contexto do nosso planeta. Então, eu falo que para primeira coisa, muita gente me fala, mas eu não trabalho no setor de vendas, eu não sou vendedora. E eu digo que se você acha que você também não é vendedor, você está enganado. Por quê? Porque hoje e todos os dias da sua vida, em qualquer setor que você trabalhe, e em qualquer empresa que você trabalhe, você vende. E você vende todos os dias. Você vende, se você é o médico e tem que prestar um excelente atendimento, senão o seu paciente não volta na próxima vez. Você vende se você é o dentista, você vende se você é a psicóloga, e você vende se você está ali na linha de frente de uma loja, principalmente. Só que a venda e vender bem e prestar um excelente atendimento, ele começa bem lá atrás. O primeiro ponto para isso seria a preparação pessoal. Vamos para o próximo slide, André? Mas para se preparar, eu falo que a gente começa tirando momentos para si. É um ciclo, né? E se você não está bem consigo mesma, como você vai se preparar para a sua vida profissional? Então, ter os momentos para si, que seja na fé, na meditação, no relaxamento, uma leitura, é o principal para você estar bem e, a partir daí, começar a se preparar para o seu dia e para a sua vida e para realizar cada momento e cada acontecimento e tudo o que você faz pronto, com prazer e com todas as condições para focar no seu objetivo. E a partir daí, a gente vai ter a nossa preparação pessoal. E como é a preparação pessoal? A preparação pessoal eu colocaria como passo 1,
que é entender quais são os meus objetivos. Os meus objetivos não são os meus objetivos pessoais, os objetivos da minha família, do meio em que vivo, aquilo que eu acredito e principalmente o que eu quero para mim. Então, como o grande objetivo, por exemplo, eu quero comprar uma casa. Esse seu objetivo lá na frente, deixa guardadinho porque ele vai virar a sua meta. E como você atinge os seus objetivos? Você se motiva todos os dias. É só você que sabe o que realmente está dentro do seu coração, quais são realmente as suas necessidades. E aí eu falo que essa preparação pessoal, ela começa não todos os dias de manhã, quando você acorda e você vai lá, olha no espelho e fala, hoje eu acordei para fazer sucesso, é hoje que eu vou atingir tudo aquilo que eu quero. Ele também faz parte de quanto eu me preparo para alcançar isso, para falar, hoje eu quero fazer sucesso, então o que eu vou fazer para isso? A primeira coisa, cuidar da sua imagem pessoal, higiene, aparência, unha, de acordo com o ambiente que eu trabalho, que eu quero trabalhar. Eu também vou procurar conhecimento pessoal. Eu vou procurar me organizar os meus horários, organizar a minha vida para poder atingir os meus objetivos pessoais e profissionais. E aí, organizei tudo, estou preparada pessoalmente, arrumada, limpa para trabalhar, eu vou para o segundo passo, que é preparar o meu ambiente profissional, que seria o próximo slide, onde a gente vai cuidar do meu ambiente de trabalho. A gente, quando fala de preparação do ambiente de trabalho, não é só aquele ambiente físico, que seria a sua loja ou o seu restaurante. Se você, que nesse período começou a trabalhar, por exemplo, de casa, né? O que a gente chama de home office, aquele pedacinho seu de trabalho, a sua mesa, os seus arquivos do computador, aquele espaço para você falar, aqui é o ambiente de trabalho, ele precisa estar super em ordem. Quanta gente não passou por essa situação nesse ano? Como mudou? Eu trabalhava, eu ia todos os dias para o escritório, eu voltava, eu ia para a loja e de repente eu preciso me organizar e ao mesmo tempo tá o filho fazendo lição, o marido ou a esposa passando com outras coisas e tem que acontecer a lição de casa, tem que acontecer o trabalho fluir. Então, organizar o seu ambiente, os seus arquivos, faz muito, muito parte do sucesso do seu trabalho. Hoje, a gente tem falado de unir, como nós falamos, o digital e o presencial e cuidar do seu negócio em todo esse aspecto de preparação profissional é importante. Se for a loja, a cara da sua loja, a vitrine. Aí na foto a gente, por exemplo, está mostrando um espaço de uma loja, é um VM meu de algum tempo atrás, de cerca de um ano, é um VM meu, mas a gente olha o cuidado, a iluminação, a precificação, a limpeza, tudo isso faz parte de cuidar do ambiente profissional. Só que hoje a gente tem um outro ambiente profissional, uma segunda vitrine. E essa segunda vitrine pode ser online, certo? Qual em que redes sociais você está? Como você se apresenta? A gente não teria que escolher, como o André acabou de dizer, qual é a rede do meu público, mas como eu vou apresentar isso? É só pegar o celular e fazer uma foto, ou eu preciso ter uma harmonia, eu preciso ter um cuidado com o fundo, como a gente nesse momento está tendo, é uma preparação. Olha, a gente tem um fundo padronizado, se você vai apresentar um vídeo, você vai apresentar uma foto para o seu cliente,
cada detalhe é importante para essa mensagem chegar da forma que você gostaria. Uniforme, unhas, vitrine, tudo isso faz parte também da apresentação. E como a gente vai falar disso? Por quê? Porque eu sempre falo que, de repente, você, a Maria, quando é o seu cliente, ela não é mais a Maria da Silva, ela é a Maria da sua loja, ela é a Maria do seu restaurante. E aquela imagem, ela vai refletir em todos os ambientes. Então, como você se apresenta pessoalmente e como hoje você se apresenta no virtual. É de extrema importância essa atenção e eu acho que vale a pena, do mesmo jeito que a gente todos os dias revisava se a nossa vitrine estava limpa e iluminada, se as luzes estavam acesas, se estava empoeirado, dá uma revisada em como tá a rede social, o que você está mostrando, que imagem você está passando todos os dias para o seu público. Vamos parar para olhar e revisar? E depois disso, aí sim, preparado, a gente vai falar de pessoas. A gente falou bastante de redes sociais, não é verdade? E hoje eu digo que o terceiro passo é a gente entender e olhar como está a interação com pessoas. Por quê? Porque o seu cliente, ele é qualquer pessoa. É a pessoa que está entrando, que está passando na frente do seu negócio, é a pessoa que, de repente, viu uma foto do seu produto ou do seu serviço numa rede social, que recebeu uma mensagem, que recebeu uma indicação. Qualquer pessoa hoje é seu cliente. Inclusive, de repente, aquela pessoa que você olhou como concorrente, muitas vezes hoje pode ser seu cliente ou seu parceiro. Eu falo que é um momento. Outro dia a gente estava numa conversa com o Pedro e ele falou que esse seria um ano de parcerias. E quando a gente fala de pessoas e de interagir com pessoas, a palavra parceria realmente é uma palavra muito importante. Eu sempre digo que o nosso network, ele é uma das nossas grandes riquezas. Por quê? Porque interagir com pessoas não é ter 5.000 seguidores no Instagram apenas, né? Não é você ter inúmeros contatos no LinkedIn ou no Facebook ou na rede social que você tiver. Interagir com pessoas é realmente interagir, trocar ideias, trocar informações. Por que não fazer parcerias e entender que dentro da venda nós estamos falando com pessoas? Por mais que hoje o mundo é cada vez mais rápido, esteja tão tecnológico, se a gente fala de pessoas e para pessoas, só assim você toca o coração. Quando eu falo de pessoas, eu sempre gosto de citar a emoção. Por quê? Porque quando a gente entra no automático, a gente não toca o coração das pessoas. E se você não toca o coração das pessoas, se você não emociona, se você não causa realmente impacto, você não vai transformar o seu cliente em fã. Por quê? Porque se o seu cliente foi uma vez só na sua loja, ele passou por lá e de repente ele comprou alguma coisa e nunca mais voltou, ele não é seu cliente. Você atendeu e ele foi embora. Ele vai ser seu cliente a partir do momento que você fidelizá-lo, que ele voltar, que ele entender que lá ele tem ele tem a preferência, ele vai pensar em você, ele vai lembrar, olha, eu gostaria de comprar aquilo, por que não lá?
Então, interagir com pessoas neste momento é de extrema importância. E aí a gente volta a falar do que mudou. A gente veio de um 2020 completamente atípico. Foi um ano diferente, um ano desafiador, mas um ano que, por alguns momentos, nós tivemos alguns negócios fechados, e nesse meio tempo, os negócios online cresceram de uma forma muito rápida, muito rápida. Então, muita gente pergunta para mim, e eu acredito que já perguntou, inclusive, para vocês. Então, o online vai substituir o físico? Não. A gente evoluiu para o digital. Se ele estiver acessível às pessoas, e se as pessoas saibam como usar o digital, mas as pessoas, elas sentem falta de pessoas. As pessoas, elas estão ansiosas para ver pessoas. Outro dia, eu estava numa fila e as pessoas estavam felizes por estar na fila. A gente brincou também que tem gente... A gente chegou num ponto que estava com saudade de pegar a fila. Mas por quê? Porque falta interação com pessoas, e é o que a gente está tendo agora. Então, é hora de acolher esse cliente, de receber com um sorriso, de receber com o sorriso nos olhos, porque você está de máscara e a pessoa, é importante ela se sentir segura dentro do seu negócio, mas acolher, estender realmente o tapete vermelho. E aí a excelência no atendimento, ela é de extrema importância quando a gente fala de interação com pessoas. E depois a gente vai para o passo número 4, que a gente colocou nessa... que seria a revisão emocional. A gente colocou uma frase bem interessante nesse tópico, nesse slide, e eu vou ler para vocês de novo, tá? Não é o que acontece, mas como você reage ao acontecimento. Muitas vezes a gente vai encontrar inúmeras situações desafiadoras, muitas vezes na venda a gente encontra objeções, a gente encontra momentos em que, de repente, nós estamos num momento de crise, nós passamos por um período difícil. É realmente desafiador, porém, não é exatamente o que acontece, mas o que você vai fazer com aquilo que aconteceu. Eu sempre disse e ouvi isso acontecer aqui, inclusive com clientes nossos aqui na Itália. No momento mais difícil, no momento que realmente muita gente estava fechando, ou muita gente enfrentando extremas dificuldades, algumas pessoas encontraram um caminho, e quem pensou rápido e quem encontrou esse caminho teve o controle emocional e a atitude e a ideia e agiu rápido, cresceu, né? E nós vimos isso aqui de perto, apesar de que em alguns segmentos inúmeras dificuldades aconteceram, mas no momento que você vê uma situação, é a hora de ter o controle emocional e pensar qual atitude eu vou tomar em relação a isso. Quando a gente fala de vendas, uma objeção, uma dificuldade é, de repente, o momento de um outro argumento. Precisa pensar rápido em todos os momentos e, com o controle emocional, tentar a segunda atitude. Andréia. Oi. Contribuir um pouquinho aí nesse slide que fala sobre o equilíbrio, né? Sobre as emoções. Sim. E como é importante quando você, mesmo diante de adversidades, consegue manter ali um equilíbrio, um comportamento resiliente, né? Para tomar uma decisão. Porque quando nós temos essa dificuldade, né? No que se refere às emoções, elas acabam dominando ali as suas ações.
né? E nem sempre o resultado que você tem a nível de comportamento e consequências do comportamento serão prazerosos. Por isso é importante, né? Como a Andrea destacou aqui, né? O equilíbrio na hora de se atender. Pode ser que sim, você tenha que utilizar aí, né, de um método que você não está habituado, né? E hoje utilizar as redes sociais ou o WhatsApp, né, para falar com o cliente, ou talvez ele responda de uma forma que você pense que, nossa, foi tão frio numa resposta, e às vezes não, é porque só está escrito, né? Às vezes ele até te respondeu com um sorriso ali, e aí você vê aquela simples frase ali, interpreta de uma determinada forma, e talvez não seja aquilo. E isso já vai gerando emoções dentro de você, e essas emoções, sejam elas de repulsa, seja ela de descontentamento, né? E isso faz com que você bloqueie o seu processo criativo em fazer uma nova abordagem ao seu cliente. Então, a primeira coisa, André, até para contribuir, tente se despir de julgamentos, né? Julgamentos, às vezes, de uma frase ou de uma forma que um cliente veio e falou com você, né? Pode ser que ele não esteja num dia bom, ou pode ser que algo não tenha, ou não era algo que ele esperava, mas a forma como você vai reagir ao comportamento do seu cliente também vai gerar uma reação a ele. Então, você pode contornar isso, mas começa ali, no equilíbrio, né? No controle dos seus pensamentos e das suas emoções. E isso é inteligência emocional, né? Você vai sentir, mas depois que você sente, calma aí, dá para controlar. Isso é possível. Ter o domínio não só da continuidade das suas emoções, porque surgir, ela vai surgir, não tem jeito, a emoção ela vem, você é humano, né? Você sente. Mas como você vai levar isso adiante é que vai fazer a diferença. Então, a revisão emocional é um dos pontos aí essenciais de um atendimento de qualidade e também humanizado, né? Esse é um ponto, eu acho que até todos nós vamos parar aqui para falar um pouco sobre ele, porque eu me lembro quando diretamente eu era ligado a vendas e era responsável pelo ok, eu vou levar, né? E por vezes eu escutava do cliente, ok, olha, eu vou aqui, já volto, e era uma loja física, né? Eu vou aqui e já volto. E a gente ficava esperando, às vezes, por meses, né? E o cliente não voltava, né? Então, aquela esperança. Hoje em dia, o cliente tem que tomar uma decisão, vai na loja, ele já sabe muita coisa do que quer comprar. Às vezes, ele não sabe nada. O que acontece com o vendedor é que, de um atendimento para o outro, ele tem que fazer essa revisão de um atendimento ao outro, e não somente no final do dia dele, mas fazer isso de um atendimento para o outro. Porque ele pode ter tido um cliente que disse, ok, eu volto já, depois de 1 hora explicando como usa e vindo, trazendo, ligando, demonstrando, explicando tudo o que é necessário, tirando todas as dúvidas do cliente, e ter depois de 1 hora e meia de todo esse trabalho, o cliente dito, ok, espera um pouquinho que eu vou aqui e já volto. Ele entra num circuito de parafuso, né? Puxa, mas eu fiz tanta coisa, o que foi que eu fiz ou deixei de fazer para tomar decisão? E às vezes não está nele. Às vezes o processo de revisão não está nele. Ele tem que também perceber que o cliente precisa do tempo dele para tomar uma decisão. Às vezes é uma decisão que vai impactar em outras pessoas ou em outras coisas. Às vezes o que o cliente está comprando é parte da solução do problema do cliente. Não é a coisa toda. Então, e o que acontece? Ele não pode levar para o próximo atendimento o sentimento que ele teve no anterior. Por quê? Porque se ele teve uma poderosa e grande venda, ele vai atender o outro cliente tão emocionado positivamente que ele pode atrapalhar a comunicação que ele tem com esse cliente, né? O cliente vem triste e ele pode perder um momento da empatia.
olha, eu tenho aqui um problema, não está dando certo, isso, que ele está tão emocionado positivamente, empolgado com a venda que ele acabou de fazer, que ele vai falar, fica tranquilo, esse problema vai ser resolvido, e o cliente, calma, não é bem por aí, eu já estou um pouco com um tempo, né, sem resolver isto, e ele, não, isso vai ter tudo resolvido muito fácil, e ele perde a conexão com o cliente. Inversamente proporcional, ele pode ter perdido uma grande venda, o cliente voltou e disse, eu não vou ficar, e ele vai atender um próximo cliente que vem muito motivado a comprar o produto e ele triste da venda anterior, não sabendo, né, driblar essas emoções, vai atender o cliente já com o ombro para baixo, já ali desmotivado, e então o senhor vai querer isso aí, tá bom, então vamos até o caixa, né? Então isso na loja física faz muito sentido. Quando a gente está trabalhando online, a gente consegue dar um bloqueio, vai ali fora e depois volta, né? Muitos clientes olham online, mandam seus orçamentos e os vendedores estão marcando reuniões seja por uma plataforma do Zoom, como essa que nós estamos utilizando, ou pela da Microsoft, enfim, tem uma série de plataformas para reuniões com o cliente. Então, é nesta plataforma que o vendedor passa a ter e demonstrar, neste caso, uma inteligência emocional e uma habilidade nova que ele não tinha antes de falar com o computador. E de que ele talvez não tenha, neste caso, o feedback expressivo e emocional do cliente que ele tinha na presencial. Ele tem que saber lidar também com isto, né? E fora tudo isso, ele pode estar numa excelente demonstração e a rede pode cair. E tem que começar tudo de novo. E a coisa não acontece. Então, assim, eu acho que essa revisão emocional é de atendimento para atendimento, de pessoa para pessoa, e na venda online, uma live sales, digamos assim, onde eu estou explicando para o cliente aqui, eu marquei com ele, eu vou fazer uma explicação para ele aqui, seja na moda, vou montando os kits aqui, os looks, ou seja, numa demonstração do uso de uma ferramenta, enfim. É muito importante que o vendedor crie um ambiente para ele, né? Envolver o cliente num ambiente emocional, como nós utilizamos, e você já falou, num fundo, né? Um fundo, essa habilidade de utilizar o universo digital, que tem tudo a ver com a transformação digital, pode ser o mais rápido possível e já absorvido por muitos vendedores que já são muito bons em redes sociais. São vendedores natos, vendem mesmo pelo TikTok, ou seja, pelo Instagram, ou seja, pelo Facebook. Ele utiliza muito facilmente. Tem blog, tem uns aí que são muito bons. Você pega os stories dele, está ali tudo, bastante coisa, né? Mas tem outros que nem tanto. E tem tudo a ver com a revisão emocional. Sim. E você falando sobre ser por atendimento, vou colocar mais um exemplo que acontece muito dentro de loja, por exemplo, né? A gente fala na linguagem de que tomei um gancho, né? Em cada região usa uma linguagem, mas tomei um gancho porque o cliente ficou 1 hora, 2 horas lá e de repente foi embora. Aí o próximo atendimento fala, tomei outro gancho. Aí, olha, repara quem trabalha com vendas, se você não faz a revisão emocional, acontece isso. Depois do terceiro, que você está chamando de gancho, naquele dia, ou você faz a revisão emocional, aquele dia você vai zerar. Porque você já baixou a cabeça e já colocou na sua cabeça que não vai dar. Né? Então, é aquela hora que a gente fala, às vezes você está trabalhando em casa, você vai lá, toma um café. Se você estiver na loja, vai lá no banheiro, toma uma água, lava o rosto e fala, olha, eu agora vou mudar isso, o que está acontecendo e bora para frente, contornar as objeções, entender que cada cliente é único e que algumas vezes não depende só de você. Obviamente, a gente vai continuar entendendo as necessidades, contornando as objeções do nosso cliente, claro, mas o cliente precisou dar uma volta, precisou pensar, precisou processar aquela informação.
o próximo cliente que entra, vamos estender o tapete vermelho e começar como se ele fosse o único daquele dia. Eu queria aqui acrescentar que nos dias de hoje é bastante comum as empresas médias ou grandes empresas começarem a ter dentro da sua organização dois tipos de função. Um deles é o coach, que te vai desenvolver e que te vai trabalhar essa inteligência emocional, que te vai puxar para cima em todo o seu dia-a-dia, e começa a haver também o happy manager, que faz também um género de trabalho nesse sentido, não só para motivar, mas também para reter o talento. E trabalhar a inteligência emocional não depende só de nós, não é só conhecermos a nós próprios, é também ter ajuda externa e que as chefias tenham, o líder tenha consciência que é muito importante acompanhar o seu funcionário, o seu colega. É isso aí. Eu concordo plenamente com você que não é só automotivação, e realmente é excelente que o líder e que as empresas tenham essa pessoa para te dar o suporte, e quando não tem, você, como vendedor, faça a sua parte, busque também, porque você buscar mais conhecimento, você buscar apoio, você buscar fora hoje, tem muito conteúdo para você também buscar. E é claro, quando a empresa quando o líder e a empresa investem na sua equipe, no seu pessoal, a gente sabe que os resultados são sempre excelentes. E aí, vamos para o próximo passo? A gestão de clientes. Como eu disse, ele é seu cliente, aquela pessoa passa a ser seu cliente quando você passa a ter um relacionamento com ele. E a gente está falando de pessoas, né? Entender que são pessoas que querem ser ouvidas, que querem ser acolhidas, é de extrema importância. Mas a gente, antes de tudo isso, eu lembro nas lojas, e eu acredito que vocês lembrem também, eu falo muito de loja, mas a gente vai falar de geral em vendas, mas como eu vim de loja, eu acabo citando muito o exemplo do dia a dia das lojas. Então, a vendedora, e eu também fazia isso, eu tinha lá a minha agenda, o meu caderninho, que era o meu caderno, ninguém mexia. E as vendedoras, a gente ainda vê isso, principalmente quem está há bastante tempo na área de vendas. E eu sou totalmente a favor do caderno, mas as equipes novas, a gente vai dando treinamento dentro das lojas. E eu, outro dia, estava com uma equipe muito jovem, muito digital, e aí eu falei, olha, façam a agenda, se relacionar com o cliente é bacana. E não façam um caderninho, não, vou contar para vocês por quê. E eu vou dar o exemplo agora, e aí depois eu vou contar o que eu ouvi. Eu gosto muito de agenda. E veio um cliente, eu anoto o nome, eu anoto. Se veio, por exemplo, comprar uma joia e me conta que é uma ocasião especial, porque é o aniversário de 15 anos da filha. Se a pessoa descontou isso, é um momento muito especial para ela. E quando a gente está falando de pessoas, as pessoas gostam de ser ouvidas. E se é um momento realmente especial, por que não você anotar o nome da sua cliente, o nome da filha que ela te contou, se você fez uma boa investigação, uma boa sondagem, e quer o aniversário? E eu, lógico que sempre peço licença para os clientes para mandar uma mensagem. Antes a gente telefonava, a gente pode mandar um WhatsApp e a pessoa vê na hora que puder.
Por que não perguntar como foi o aniversário da filha? Se ela te contou, se ela te deu espaço para isso. E é por isso que eu gosto da agenda, porque se a pessoa fala, olha, dia 27 de fevereiro vai ser o aniversário, de repente ligar, perguntar como foi a festa, a agenda é bacana por isso, porque você consegue se organizar no tempo. E aí, nesse treinamento, quando a gente fala de gerações diferentes, de momentos diferentes de cada um, a gente tem que entender também os momentos diferentes de cada pessoa. Se você é líder da sua equipe, o seu momento. Aí viraram para mim e falaram, mas para que eu vou usar a agenda se eu tenho o sistema de CRM? Ótimo, por quê? Porque o sistema de CRM, ele não se alimenta sozinho, ele precisa ser alimentado. Então, ter um bom relacionamento com o cliente hoje é ainda mais fácil, por quê? Porque nós temos uma infinidade de plataformas, de formas de nos comunicar com o nosso cliente, obviamente, pedindo autorização. Posso te comunicar? A gente pode se comunicar, te mandar as novidades por WhatsApp? Você prefere por e-mail? Posso te mandar o WhatsApp e cadastrar o seu e-mail no nosso mail list? Mas um sistema de gestão de CRM, a sua agenda ou as informações arquivadas, elas precisam ser alimentadas. Então, se você quer realmente se relacionar com o seu cliente e manter esse relacionamento a ponto desse cliente virar seu fã, mantenha as informações, conheça seu cliente, anote e alimente o seu sistema e escreva na sua agenda ou no seu caderno. Por quê? Andréia, nesse ponto, Andréia, peço desculpa, nesse ponto tem aqui um tema exatamente, que é, se nós não alimentarmos, se nós não dermos a informação do cliente, o CRM não existe. Eu lembro-me quando comecei com equipas a pedir-lhes, olha, se faz favor, quando vocês forem ao cliente, preencham toda esta informação. E eles, mas para quê? Eu tenho tudo na cabeça, eu conheço o cliente para trás e para a frente. E eu dizia, pois, mas se você estiver doente ou se entretanto se reformar, como é que vai ser? Nós não vamos saber nada, a empresa vai estar a zeros. E pronto, e portanto toda esta alteração, esta transformação é engraçada, mas ao mesmo tempo é graças porque investir dinheiro num CRM e não alimentar não faz sentido nenhum. Exatamente. Portanto, é importante que as equipas percebam para que é que serve o CRM. Não é para fazer bonito, não é para os gestores estarem a fazerem relatórios, é exatamente para chegar ao cliente, saber como é que ele gosta de ser comunicado, saber como é que gosta de ser tratado. E essas informações relevantes, como aniversários ou sítios, imagina, ele gosta de ir de férias para algum lado, tomar nota e pôr essas informações, porque de certeza a próxima vez que voltar vamos lhe perguntar como é que foram essas férias, ou quando é que está a pensar agendar as suas férias do verão, ou o que for. Portanto, estas informações preciosas é o que nós chamamos em inglês o customer intimacy, que é ter esta informação mais qualitativa do que propriamente quantitativa do cliente. Não é quantas vezes é que ele vem à loja ou que tipo de produtos é que compra. É mais esta qualidade de informação que muitas vezes nós não conseguimos retirar sem haver quantidade e sem haver informação nesse sentido. Portanto, quem tiver estes CRMs e quem tiver estes blocos de notas, apontem tudo, porque os vossos clientes vão gostar imenso de saber que se preocupam com eles e que a pessoa que os está a receber não só vai lhes perguntar como é que está, mas também vai lhes perguntar como estão os filhos ou dar os parabéns se fizeram anos há pouco tempo.
Exatamente. E preencher o CRM, eu acredito que não é só do cliente que comprou, né? O cliente que conheceu a sua loja, hoje ele foi conhecer a sua loja, o seu restaurante, o empreendimento imobiliário, ele foi conhecer. Amanhã ele pode comprar se você começa a se comunicar com ele. Só que é muito importante entender que fazer a gestão dos nossos clientes, primeiro, se eles não estão dentro de um cadastro, eles não são seus clientes, eles são pessoas que você conhece e que passam pela loja. Agora, ele passa a ser seu cliente se você conhece, entende as necessidades, e olha que maravilha que é um sistema de gestão de CRM, porque você vai ter. Não adianta que a sua cabeça não é um computador, por mais que você conheça a Júlia, que é a sua cliente há 7 anos, um sistema ele vai conseguir processar informações como frequência de compra, o gosto, quanto ela investe, quanto ela compra, consegue afunilar informações que vão te facilitar muito. Então, fazer a gestão de clientes não é apenas ter um caderninho com algumas informações. Se você tem o caderninho com as informações, ótimo, já é um grande começo. Que você está começando a se relacionar e entender quem é o cliente, mas é importante que o negócio também tenha essas informações. Por quê? Porque hoje nós temos inúmeras possibilidades de se comunicar com o cliente, e o cliente gosta de saber. E não é só o aniversário, o desconto de aniversário ou a promoção que vai ter no Natal. E sim, todas as informações. Por quê? Porque a gente está falando de relacionamento com pessoas. Vamos para o próximo? E a gente estava falando de dados, né? E como é importante a gente alimentar um sistema que antes, e muitas vezes, e não tão antes assim, muita gente fazia no caderninho. A gente, durante o PGE, alguns PGS do ano passado, a gente conversou muito sobre empresas, negócios que ainda utilizam e utilizavam o caderninho. E hoje, cada vez mais, a necessidade de ter essas informações dentro de um sistema, elas crescem. A gente viu uma evolução muito rápida no ano de 2020, e eu ressalto que um sistema ajuda muito. Quando a gente atendeu, se relacionou com o cliente, a gente também precisa fazer a nossa autogestão da produtividade. E como ela é feita? Através de indicadores, né? E muita gente, quando ouve a palavra indicadores de desempenho, já fica com o cabelo em pé e fala: eu não consigo entender isso, eu não sei para que serve. Então, nesse slide, eu resolvi desmistificar de um modo bem fácil a palavra indicadores de desempenho. E quem trabalha com vendas ouve muito nomes como taxa de conversão, ticket médio, venda média, itens por venda. E em algumas lojas a gente vê a equipe de venda falar: nossa, isso é um monstro, porque querem saber a minha taxa de conversão, querem saber quantos clientes eu estou perdendo a venda. Hoje a gente ouve taxa de conversão em site, a gente ouve taxa de conversão dentro do seu negócio físico, e os indicadores de desempenho, eles nada mais são do que uma forma, com estatísticas, com números reais, de você entender o que está acontecendo dentro das suas vendas, dentro de um negócio, e você fazer a gestão de quanto falta para você atingir a sua meta, o que você pode fazer para atingir os seus objetivos. Então, eu acredito que é importante
deixar claro dentro da sua mente que esses indicadores e mesurar o seu desempenho é a melhor forma de você atingir a sua meta. E a sua meta não é só aquele número que você precisa atingir de vendas porque o seu líder te passou aquele número. E sim, o que você vai alcançar através das suas vendas. Eu digo que a profissão de vendedor é a melhor do mundo. A gente estava conversando até outro dia sobre isso, não é verdade, Carol? Por quê? Porque só quem trabalha na área de vendas tem a possibilidade de atingir números que só dependem de você. Por que dependem de você? Porque quanto mais você foca nos seus objetivos, mais você pode fazer. Eu digo que eu sou vendedora, eu sou sempre vendedora e sempre serei. E é a melhor profissão do mundo, na minha opinião. Na minha opinião, é. Por quê? Porque você tem possibilidades de realmente fazer os seus resultados, né? Então, o que é a taxa de conversão? A gente fala muito na loja, eu vou falar bem rápido para não estourar o tempo. A gente fala, por exemplo, dentro de uma loja, a gente fala de lista da vez. Por que tem que fazer a lista da vez? Ah, mas eu estou sozinha, por que eu vou ter que anotar o meu nome ali? Por quê? Porque o importante não é saber quantas pessoas você perdeu de vendas, por exemplo. Hoje eu atendi 20 pessoas e 18 pessoas compraram. O importante é entender o que está levando a pessoa a não comprar naquele dia. Então, muitas vezes, esses números, eles são vistos como um julgamento e eles, na verdade, a pessoa às vezes não compra por uma infinidade de fatores, por não ter o produto, por não ter o tamanho certo, por a pessoa tá passando lá e viu uma vitrine atrativa, ou ouviu falar, ouviu nas redes sociais e hoje veio conhecer como é fisicamente para depois voltar. Então, tem uma infinidade de situações que podem levar, e é importante que o seu líder entenda o que aconteceu. E aquela pessoa em potencial pode voltar, dependendo do atendimento, aquela pessoa vai voltar. A venda média, por que eu quero saber a minha venda média? Por que eu quero saber o ticket médio? É importante para a empresa, para compras de produtos, você está oferecendo adicionais? Muitas vezes, nesse período, ouvi aqui, inclusive nessa semana, hoje entraram 7 clientes dentro de um negócio. Eu estava num grande negócio de varejo, aqui em Pescara, tá? Pescara é região central da Itália, e as duas vendedoras estavam conversando que tinham entrado 7 pessoas naquele dia. Se entraram 7 pessoas naquele negócio, naquele dia, foram 7 oportunidades 7 únicas oportunidades de oferecer. Então, como poder aumentar a lucratividade? Como eu posso vender mais? Oferecendo mais para aquele cliente, não empurrando, e sim oferecendo adicionais que sejam de acordo com as necessidades que ele te passou, né? Então, esses indicadores, eles são de extrema importância para a sua autogestão e também para a gestão do negócio em si. Andréa, eu vou só trazer aqui para o lado da gestão da produtividade a taxa de conversão, né? Ela é a mais importante, a gente sabe de tudo isso, mas porque ela determina o aumento de pessoas. Tem gente que está com 10% de taxa de conversão, vendendo, né, de 10 para 100, e tem gente que está com 10% de 100 para 1.000. Tá? Então, o que eu quero dizer aqui é que se há uma necessidade hoje de personalizar o atendimento ao cliente,
eu acho que vale a pena levar esse raciocínio para dentro da personalização da gestão da sua produtividade, alargando para uma semana o tempo de análise desse número. Não olhar só no dia, mas aumenta para uma semana ou até talvez um mês, pelo nome do cliente. Por quê? Porque esse cliente, ele é o mesmo que hoje ele é o 10º cliente, amanhã ele é o 5º cliente, amanhã ele é o 2º cliente, ele é o mesmo cliente que aparece nas outras listas de atendimento. Então, o que eu tenho que analisar agora é diminuir a quantidade de vezes que o cliente volta ou qualificar as vezes que o cliente volta. Porque tem gente que no primeiro visita do cliente, a conta estava 100 euros. E na quinta visita do cliente, estava em 500 euros. Ou estava em 50. O que interessa é que este cliente começou numa segunda-feira e fechou num sábado. E eu tenho que passar a analisar isso, principalmente se eu trabalho numa área de imóveis. A Vanessa é também representante de imóveis e sabe que o tempo, no caso da taxa de conversão e do funil de vendas, demora muito mais de quem está na compra de um shopping, né, de uma loja, de uma decisão mais rápida, da compra de uma capa de um telemóvel ou uma calça jeans, alguma coisa nesse sentido. A pressão de fechamento de venda é diferente de negócio a negócio. Então, quando eu falo de compra de um imóvel, eu tenho um funil de venda e uma paciência e uma tolerância para com os indicadores muito maior. Eu posso olhar para uma taxa de conversão para um vendedor de imóveis e ir para uma semana e falar assim, pô, mas você não fechou nada. Mas o que interessa olhar para aquele momento? São quantas aberturas de negócio ele fez. Porque o que interessa no final do mês é eu perguntar para ele, mas e aí? Fechou quantos? Já fechei um. De quantos? Ah, de 2. Aí é diferente. Sim. Não, de 20. Opa, então eu tenho 20 chances. A análise não é só no fechamento, é também olhar de forma mais alargada. É isso aí, no espectro. É ver num espectro maior, sim, não só a taxa de conversão em si, mas é tudo o que tem no pipeline, porque lá está, não depende, não é um gosto da pessoa que vai a uma loja e que vai comprar um aparelho ou um equipamento ou uma roupa ou um perfume, é um bem que é se calhar o bem mais caro que vai comprar ao longo de toda a sua vida e, portanto, é algo de especial e tem que ser algo extremamente pensado. E é preciso ter muita resiliência e muito acompanhamento junto do cliente, exatamente para todas as fases do processo, não só da parte inicial de saber o que é que o cliente quer, como também no fecho, quando as coisas já estão praticamente todas encaminhadas, nós temos que continuar lá e depois do fecho é importante saber como é que está a correr, se passado um mês estão satisfeitos, se passado um ano estão satisfeitos e existem muitos negócios que não são de hoje, são negócios relações, aliás, que não são de hoje, são relações que ficam, que já vão comprar a segunda casa ou já é a segunda geração a comprar e por aí adiante. Daí que este negócio é preciso ter muita resiliência e muito contacto e empatia para com o seu cliente. Isso é verdade. E nesse setor que agora a Vanessa está, que é a área do imobiliário, e nós desenvolvemos um projeto recentemente, uma academia corporativa para o setor imobiliário, para uma organização deste gênero, é muito importante, nós nos deparamos com profissionais que vieram das vendas mais imediatistas e se frustraram pela demora de ouvir do cliente, ok, eu vou fechar, né? Ok, eu vou comprar. E ao mesmo tempo, o impacto de quem vem do B2B ou de uma venda de valor maior, onde a tomada de decisão é mais demorada, quando vai para dentro de uma venda imediata, sente uma pressão do seu gestor, sente uma pressão da empresa e às vezes não corresponde.
não bate bem aquilo, porque, poxa, calma, eu tenho tempo para administrar isso, eu tenho mais tempo para me relacionar com o cliente. E, por vezes, o vendedor de loja, digamos assim, de produto mais imediato, ele não tenha. E, por favor, tira da tua cabeça, se você é vendedor e está nos assistindo, e você é gerente e está nos assistindo, às vezes não dá tempo de saber muita coisa do cliente para produtos de compras rápidas. Às vezes o cliente vem com uma lista na loja de material de construção, ele já está sabendo, é uma compra repetitiva, ele já sabe comprar aquilo, ele já sabe utilizar aquilo. Não dá tempo de muita conversa. Então, ou você melhora as suas perguntas de entendimento e alinhamento com o cliente, ou você vai lá para a base de dados, né? Que é o database, né? Vamos falar database, que é o Big Data, é o banco de dados. Vai lá saber como é que está tudo isso, para você se relacionar mais rapidamente com o teu cliente, dar respostas mais rápidas. Bem, foi só um ponto que eu quis trazer aí, justamente para diferenciar e voltar no ponto da emoção, que tem tudo a ver com a reação que eu vejo aqui nos meus indicadores, tá? Sim. Porque eu preciso administrar meu tempo durante o atendimento para eu sair. Se eu for uma venda de loja, onde a venda é imediatista, daquele primeiro momento, a taxa de conversão ela exerce uma pressão mais de curto prazo. Se eu trabalho com tomada de decisão mais longa, como a venda de um imóvel, de um carro, de valores maiores, eu preciso ter uma paciência, uma resiliência maior, ok? E calma e paciência para administrar, eu tenho oportunidade para me relacionar com esse cliente maior do que o outro de curto prazo, e isso impacta nos outros itens, porque, de fato, eu consigo, numa loja, por itens adicionais, aumentar a venda média. Mas numa venda como a da Vanessa, que é uma venda de imóveis, eu, como gestor, não vou cobrar da Vanessa. Vanessa, por que você não vendeu 5 casas? Eu não vou aumentar a venda média dela pelo aumento dos itens adicionais. Não, por que você não vendeu venda para o irmão dela? Por que você não vendeu uma casa para o primo? Talvez a pressão para a venda de longo prazo seja o preço médio. Poxa, Vanessa, aquele cliente tinha um perfil de uma compra de um T4. Poxa, você só está oferecendo o T3 ou T2, por que você não está oferecendo? Olha, ele tem uma característica habitacional, cultural de um determinado bairro e não do outro. Cabe ao gestor conversar com o seu vendedor para analisar a carteira, para saber em que indicador guia o comportamento do vendedor. Porque o indicador muda a característica do comportamento do vendedor completamente, né? Se eu sou um vendedor que eu estou sendo perseguido na voz da minha mente está aqui dizendo itens por venda, eu vou empurrar uma série de coisas para ele, mas isso funciona vendas imediatas. O preço médio, para eu trabalhar e valorizar tudo isso, talvez eu prefira aí colocar um item de valor mais agregado, quando eu consigo valorizar, explicar e dar a importância de cada item de um carro ou de um... Claro que eu vou colocar adjetivos, eu vou colocar adicionais num carro, né? Mas eu já fechei o valor do carro maior. É isso que eu queria trazer a diferença, que os indicadores, como dizem a palavra, indicam e refletem o comportamento do profissional, tá? Tanto para o vendedor quanto para o gestor. Era isso aí, né? Vamos ao 7. Vamos que vamos. E depois de entender sobre a sua produtividade, que, como a gente estava dizendo, vai variar de um setor a outro, do seu produto ou do seu serviço, você entendeu o objetivo que você precisava atingir? Vamos consolidar o nosso dia. Como a gente faz isso? Escrevendo. E aí é a hora do seu caderno, do seu planner, da sua agenda. Você entendeu os seus resultados, anotou. A gente fala que parece aquela coisa, sabe, de no final da semana, depois da escola, a gente ia olhar se o dever de casa todo da semana estava em ordem. E é por aí. O André citou que a gente faz a revisão emocional atendimento por atendimento.
consolidar o seu dia, faça dia a dia, não deixe para o final do mês, não deixe para depois, por quê? Porque primeiro as informações, o que você absorveu daquele dia, o que você ganhou de novo naquele dia está fresquinho na sua cabeça, as ideias estão borbulhando na sua cabeça, por quê? Porque de repente você atendeu de um jeito, veio outra ideia, veio um argumento diferente, ou não importa o que você absorveu daquele dia está fresco na sua cabeça. Então escreva dia a dia. Anotar, eu acho que é a melhor forma. Eu sempre gostei de ter um bloquinho de anotações mesmo, mas depende do tipo de venda que você tem. Se você puder, grava no celular. Se veio um insight no decorrer do dia, manda uma mensagem de áudio para você mesmo, mas anote no final do dia. Por quê? Porque cada dia é precioso e todos os dias a gente aprende. Só complementar aqui o que ela falou sobre o dia, né? E como isso é importante quando o que acontece é que nós temos o hábito de fazer várias atividades no automático, né? O seu cérebro ele leva você a se acostumar com determinado comportamento para que se torne confortável, né? Então você automatiza. Então parar para refletir sobre o que foi benéfico e o que não foi é essencial para que você mantenha a sua evolução dentro da sua área, dentro da sua função ali, né? Então, quando você para escrever, o que você está fazendo? Você está fazendo um período ali de catarse, você está colocando para fora tudo o que aconteceu, que fez, que para você se tornou importante durante aquele dia, né? Então, isso vem à sua memória, como a Andrea falou, é algo que ainda está fresquinho ali, né? E claro que depois vão ficar as memórias mais importantes, mas parar para refletir e a partir daí você tomar uma decisão do seu próximo dia faz com que seja mais produtivo e que você continue evoluindo e não fazendo mais do mesmo. O que acontece com as pessoas que tendem a gerir os seus comportamentos no piloto automático é fazer mais do mesmo, né? E aí você pode se reinventar dentro da sua área, você pode se reinventar com o seu cliente. Sim, você tem uma abordagem, mas você pode aperfeiçoar ela, né? A gente tem não só através de um recurso tecnológico, mas os seus recursos internos. O que você tem aí de potencial que você ainda não explorou? E você só vai conseguir identificar quando você percebe ali, calma aí, que isso daqui não foi legal, que eu fiz durante o meu dia, não me trouxe um resultado bom, então isso daqui eu não quero manter amanhã, ou com os meus próximos clientes. Não, eu quero fazer uma abordagem diferente que venha gerar um resultado bom para ambas as partes, né? Eu costumo falar que o relacionamento, para que ele seja bom, é uma relação de ganha-ganha. Sim, tem que ganhar os dois, né? Tem que ser bom para os dois, não só para um lado. E você só vai conseguir aperfeiçoar isso fazendo esse tipo de avaliação. E é muito válido também, Andréia, se você quiser, às vezes não tem tempo de anotar, às vezes não tem tempo de escrever, chegou diante de um espelho, né? Conversa com você mesmo. É o que ela colocou aqui, às vezes parece depende do que você acredita sobre aquilo, né? Algumas pessoas podem achar infantil, outros podem achar meio louco, mas o que importa é o que é bom para você. Então, eu vou trazer novamente o se despir de julgamentos para que você consiga evoluir. E você só evolui quando você para, primeiramente, de se criticar, né? E se permite fazer as coisas, por mais loucas que sejam. Mas viva a experiência de fazer o diário, né? E observe os resultados. Observe mais como eles colocaram aqui, o André, a Vanessa e a Andrea, no tópico anterior, entenda o processo, né? Não queira pular etapas. E como que você controla essa ansiedade? Quando você tem conhecimento sobre aquilo. Então, quanto mais conhecimento você tiver sobre como funciona o atendimento com esse tipo de cliente, quem é o seu cliente, né? E o que ele procura, melhor vai ser para você controlar uma ansiedade pelo resultado. Então, e isso tem muito a ver com
Aí eu vou citar, né, o se conhecer, né, que é se conhecer e conhecer o outro, né? A gente vive num ambiente em que vivemos em sociedade, então olhar para o outro, ter empatia, né, e olhar para si mesmo também dessa forma. Então, a análise, a avaliação, ela é essencial para que você continue evoluindo. E conhecer o seu produto e o seu mercado também te dá muito argumento, né? Se conhecer, conhecer as técnicas e conhecer profundamente aquilo que você vende. Chegamos então aqui ao nosso final. Estamos aí com uma cara nova, um novo logotipo, uma forma de valorizar exatamente aquilo que a gente quer entregar para vocês, é a nossa joia para vocês. Temos também um novo layout, uma nova arte para o nosso canal, que é o canal do Líder Gestor. Vai lá, assina o sininho e assistam os vídeos e os nossos playlists. E na semana que vem, no playlist entrevista, teremos aí também novidades. Vamos entrevistar, mas vamos lançar para vocês ainda um vídeo explicando como é que é isso. Então assistam aí nossos canais. E, meninas, muito obrigado pela noite do ensinamento de hoje. Cuide se você está assistindo. Um bom ano. Obrigada a todos também que estiveram aqui conosco lá desde o início até agora, né? Eu acredito e sei que foi de grande valia e bom ano para todos vocês. Bom ano e obrigada pela participação. Muito obrigada a todos e até a próxima. Olha, só um pedido. Vanessa, tem como desligar o ar-condicionado? Está muito frio. Como assim? Está muito frio. Ah, pois. Então, mas pode voltar para Portugal. Para Portugal não, para o Brasil. Olha. Está um frio horrível. Eu não me lembro, eu sou alfacinha de gema. Alfacinha de gema é alguém que nasceu em Lisboa, cujos pais são de Lisboa, cujos avós são de Lisboa, Lisboa mesmo, cidade. E eu não me lembro de ter este frio, não me lembro. Ou então devia estar noutras atividades. Eu, como estava habituada a trabalhar em escritório o dia inteiro, pode ser por aí. Como agora tenho uma atividade mais de rua, andar de um lado para o outro, pode ser que eu esteja a sentir o frio, mas acho que não sou só eu que estou a sentir, acho que toda a gente está a sentir, está terrível. Por isso, agasalhem-se bem, tenham cuidado, sempre em segurança, protejam-se e muito, muito, muito obrigada. E para o mês que vem, aí estamos com a transformação digital. Então, até mês que vem. Tchau, tchau. Até o próximo. Tchau. Tchau.